Prezado pós-graduando, prezada pós-graduanda, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Ellen, eu sou professora do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade Estadual de Montes Claros. Eu sou mestre e doutora em Letras e será um prazer ministrar a disciplina Letramento Digital e Alfabetização, aqui neste terceiro módulo da pós-graduação Lato Sensu em Alfabetização e os Multiletramentos. Bom, se vocês bem se recordam, no último módulo, não é? No módulo 2, nós cursamos uma disciplina eh, que versava exatamente sobre letramento e tecnologias, não é? E neste módulo nós vamos eh, trabalhar com uma disciplina que também traz o letramento, porém numa perspectiva digital, não é? Aliado aos processos de alfabetização. Bom, se vocês bem se recordam, em nossa última disciplina, nós discutimos bastante a respeito dos novos cenários na educação, principalmente no que diz respeito à cybercultura, ao cyberespaço e, obviamente, tudo isso ligado à alfabetização, não é? Vimos como é que as competências digitais, elas auxiliam o professor nesse seu novo papel, não é, nos tempos odiernos. No entanto, nesta disciplina, agora, nosso enfoque ele vai estar centrado no letramento digital, não é? Obviamente atrelado à educação, à alfabetização, não é? Então, aqui nós trabalharemos o letramento com tecnologias digitais, não é? Traremos algumas proposições e possibilidades acerca do uso de ferramentas digitais e de comunicação, obviamente, nos processos de ensino-aprendizagem na educação, não é? Trazendo sempre a escola como cenário para todas essas nossas proposições. Bom, de qualquer maneira, nós vamos falar mais a respeito disso. Agora, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa disciplina, não é? A nossa ementa e como nós pensamos, como nós organizamos a disciplina. Vamos lá? Bom, nós temos em nossa ementa que nós devemos estudar o letramento digital e a alfabetização. Letramento com tecnologias digitais, as proposições e as possibilidades do uso de ferramentas digitais de comunicação nos processos de ensino-aprendizagem na alfabetização. Educação, escola e as linguagens midiáticas na formação e com formação de novas sociabilidades, não é? Teremos ainda, veremos aqui ainda as propostas pedagógicas para colaboração e autoria na web e sua relação com a BNCC, na educação infantil, no ensino fundamental e também vamos estudar a educação para a web social. Os nossos objetivos estão definidos da seguinte maneira: nosso objetivo geral é propiciar ao aluno a ampliação dos conhecimentos no campo da linguagem, do letramento e das tecnologias digitais. Os nossos objetivos específicos são aprofundar os conhecimentos sobre o conceito de letramento, definir letramento digital e discutir as múltiplas possibilidades do letramento com as tecnologias digitais. O nosso conteúdo programático está organizado da seguinte forma: na unidade 1, não é? Nós vamos estudar, inclusive, já na videoaula de hoje, comunicação e linguagem, umas noções preliminares. Nós vamos ver letramento, letramentos, os graus de letramento. Nos indagaremos sobre letramento digital ou apenas um dos letramentos? Letramento digital e alfabetização. E na próxima unidade, não é? Na unidade 2, nós abordaremos letramento e ferramentas, letramento com tecnologias digitais, as linguagens midiáticas na escola e a educação para a web social. A nossa disciplina, ela está organizada quanto aos procedimentos de avaliação da seguinte maneira.
não é? Nós vamos levar em consideração o domínio do conteúdo abordado na disciplina e as atividades avaliativas serão: nós teremos 2 atividades colaborativas, cada uma delas avaliada em 15 pontos. Nós teremos 4 fóruns de discussão, cada um deles avaliado em 3 pontos. Nós teremos 2 atividades individuais, cada uma delas avaliada em 9 pontos, e nós teremos uma avaliação online avaliada em 40 pontos. Bem, é importante que nós pensemos aqui a respeito do conceito de linguagem, de língua, não é? Todo esse conceito que está envolto pelo processo comunicacional. Exatamente porque, como eu disse para vocês, a formação dos professores, odiernamente, ela passa pelo uso dos recursos tecnológicos, não é? Então, o que nós percebemos é que, nos dias atuais, há aí uma grande necessidade de o professor ele estar preparado para o uso das tecnologias, não é? Esse tem sido, inclusive, um grande desafio que nós enfrentamos no nosso cotidiano, na sala de aula, não é? Por- no entanto, para que as tecnologias elas possam ser utilizadas, serem compreendidas pelos nossos alunos, é necessário que nós, professores, dominemos aí os processos pedagógicos, não é? De modo a otimizar essas tecnologias todas. E aí, além de dominar, não é, esses processos pedagógicos, tecnológicos, a formação do professor, ela requer que nós estejamos também preparados para lidar com um item fundamental na alfabetização, que é a comunicação, não é? A comunicação, ela se faz necessária para que nós possamos estabelecer os vínculos, não é? Então, na videoaula de hoje, eu abordarei com vocês algumas noções preliminares em relação ao conceito de comunicação, em relação ao conceito de texto, porque é a partir do texto que nós vamos poder trabalhar com os nossos alunos em quaisquer disciplina, não é? Que nós estejamos abordando naquele momento, não é? No processo de alfabetização. A educação interdisciplinar, ela é dialogal e ela precisa, ela requer que nós façamos uso, não é, dos gêneros textuais, que nós façamos uso do texto. Então, antes de avançarmos para o conceito de letramento digital, que é o nosso objetivo aqui, vamos falar um pouco a respeito de comunicação, de linguagem, de língua e também de texto. São algumas noções que eu considero fundamental para que nós possamos ter o desenvolvimento positivo da nossa disciplina. Vamos lá? Bem, vamos dar início aqui às nossas discussões, não é? A respeito de a diferença entre os conceitos de língua e de linguagem. Bom, nós sabemos que o homem, ele já se comunica mesmo antes de aprender a falar. Quando vocês ouvem essa frase, o que é que em que é que vocês pensam, não é? Um bebê, por exemplo, o bebê ele se comunica antes de aprender a falar? Sim, não é? O bebê ele já se comunica com a sua mãe, com os seus cuidadores, ainda antes de aprender a falar, ainda antes de oralizar. Exatamente porque, por exemplo, o bebê ele chora, não é? E o choro do bebê ele pode ter diversas significações. E aqueles, né, que cuidam desse bebê, sua mãe, o pai, eles entendem perfeitamente o que é, por exemplo, um choro de fome ou um choro de dor, um choro por sono, não é? Então, necessariamente, o bebê ele não precisa da fala, da oralidade, não é? Para poder se comunicar, não é? Ele já consegue se comunicar por meio de outros recursos, como, por exemplo, o choro. Se nós pensarmos também nas comunidades primitivas, nos desenhos das cavernas, também eram formas de essas comunidades se comunicarem
com a atualidade, não é? Ali eles deixaram registradas marcas de sua existência, de seu cotidiano, das suas práticas. Então, os conceitos de língua e linguagem com os quais nós vamos trabalhar nessa disciplina são: linguagem é o meio pelo qual o homem comunica suas ideias, seus sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, pois a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou de palavras escritas, ela é também composta por gestos, por imagens, ou seja, a linguagem ela comporta toda a manifestação linguística, não somente a fala. Já a língua, por sua vez, é um conjunto de sons, de ruídos que, quando combinados, não é, pelo nosso aparelho fonatório, eh, vai poder transmitir a outros seres humanos o que está na nossa mente. Então, observem que a linguagem ela é formada na nossa mente e ela é externalizada por meio da nossa fala, não é? E a língua é exatamente esse conjunto sistemático de regras, de normas combinadas que formam a nossa comunicação. Nós temos ainda o conceito de fala. O conceito de fala, ele diz respeito à utilização que cada indivíduo faz da língua. Essa utilização pode ser uma utilização mais familiar, mais técnica, mais erudita, mais popular, não é? Essa utilização, ela depende de cada indivíduo. É por isso que nós falamos que a fala, ela é individual. A fala, ela é assistemática. Não é? Ela é flexível, ela é variável, porque ela varia de acordo com o indivíduo falante. Ao contrário da língua, por sua vez, que não varia. A língua, ela é invariável, ela diz respeito a uma comunidade, a uma sociedade. A língua, ela é social, enquanto a fala é individual. Bem, nós temos aqui ainda ah, os conceitos, não é? De linguagem verbal e de linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal, ela ocorre quando no processo comunicacional o homem ele vai utilizar-se da palavra, seja por meio da linguagem oral ou da linguagem escrita. Já a linguagem não verbal é aquele tipo de linguagem cujo código não é a palavra. Então, nós vamos denominar de linguagem não verbal toda aquela comunicação que não faz uso do recurso escrito, não é? Do recurso do verbo, não é? Nesse caso, são usados aí outros códigos, como por exemplo, o desenho, a dança, os sons, os gestos, a expressão fisionômica e as cores também. Então, nós temos aí a linguagem verbal, que é quando nós fazemos uso do verbo para nos comunicar, seja o verbo escrito ou o verbo falado. E a linguagem não verbal, que é quando nós não utilizamos o verbo, mas nos comunicamos ainda assim, por meio de uma imagem, de um gesto, e assim por diante. Como eu disse para vocês, a língua versus fala, né? É, Lang versus Parole, como diria Saussure, um grande estudioso da linguística moderna, nós vamos ter que a língua é um sistema linguístico que envolve uma sociedade. A língua ela é social, ela é sistemática. Já a fala, ela é individual, ela é assistemática, exatamente porque ela varia de indivíduo para indivíduo. Eu trouxe para vocês os elementos que constituem o processo de comunicação humana. Esses elementos são muito importantes que nós conheçamos, porque sem eles não é possível efetivar um processo comunicacional eficiente. Então, no processo de comunicação, nós temos o primeiro desses elementos, que é o emissor, aquele que envia a mensagem. Nós temos também o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Temos a mensagem, que é o conteúdo, não é? As informações que são transmitidas do emissor para o receptor. Nós temos o código, que é o sistema de símbolos, de signos ou de sinais, não é? Que representam, que transmitem a informação entre o emissor
e o receptor. Então, o código utilizado, ele pode ser verbal, quando a gente faz uso do verbo, não é? Da palavra falada ou da palavra escrita, e ele pode também ser não verbal, quando nós não fazemos uso da palavra, quando nós não fazemos uso do verbo. Temos ainda o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Esse canal pode ser natural, pode ser tecnológico, a depender do recurso utilizado ali na conversa. E temos ainda o referente. Não é? O referente é o objeto ou o contexto sobre o qual a mensagem ela se refere. Então, nesta aula, por exemplo, qual é o nosso referente? Língua portuguesa, não é? Essa aula, ela fala sobre aspectos da língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje com algumas noções de texto. Essas noções de texto serão importantes para que vocês possam ter uma dimensão exata do processo comunicacional e quando estiverem aí produzindo os textos de vocês, não é, se comunicando, tenham essa dimensão de que, o texto não é um aglomerado de frases. Então, eu trouxe um exemplo para que nós possamos observar. É um texto, esse exemplo é um excerto da Bíblia. Marcos 14. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também está com Jesus, estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esse foi o nosso texto 1. Vamos ler agora um texto 2 que foi retirado é uma matéria jornalística, foi retirado do jornal Estado de São Paulo. Na sua posse como secretário de Indústria e Comércio, Secato, nervoso, foi infeliz ao rebater as denúncias. Como São Pedro, nego, 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 disse a um grupo de repórteres, referindo-se à conhecida passagem em que São Pedro negou conhecer Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite. Então vejam, é, por que esta matéria de jornal nos informa que esse secretário, o Secato, ele foi infeliz ao se comparar a São Pedro? Bem, como vocês perceberam, São Pedro negou conhecer a Jesus Cristo por 3 vezes, não é? Mas ao fazer isso, o que é que ele estava fazendo? Ele estava mentindo, uma vez que ele conhecia sim a Jesus Cristo, era um de seus discípulos. Então, ao se comparar a São Pedro, que negou 3 vezes conhecer Jesus Cristo, Secado afirmou que ele próprio é também um mentiroso, assim como São Pedro. Vejam que o texto ele não é um aglomerado de frases exatamente por isso. Provavelmente esse secretário, o Secato, ele conhecia somente o fato de que São Pedro negou 3 vezes conhecer Jesus Cristo, mas não sabia que ao fazer isso São Pedro estava mentindo. Ou seja, ele não conhecia o texto em sua integridade, não é? Então, é importante que nós conheçamos o texto como um todo para que nós não caiamos em pegadinhas, em ciladas como essa. Então, nós sabemos que o contexto ele é muito importante para a significação global de um texto. Então, o contexto é essa unidade linguística maior, onde se encaixa uma unidade linguística menor, não é? Então, a frase ela está encaixada no contexto do parágrafo, que está encaixado no contexto do capítulo, que se encaixa no contexto da obra por inteiro. Outro exemplo de que o contexto ele faz muita diferença é que nem sempre o contexto ele vem sempre explicitado linguisticamente.
O texto mais amplo, do qual se encaixa uma passagem menor, pode vir implícito. Então, pensem, por favor, nesta frase: A nossa cozinheira está sem paladar. Essa frase poderia ser dita em quais situações de uso, por exemplo? É uma frase que poderia ter sido dita à mesa, em que uma das pessoas, não é, o proprietário, da casa, por exemplo, disse que a cozinheira está sem paladar exatamente porque a comida poderia estar sem sabor. Então ele quis dizer que ela, ah, não experimentou a comida. Em um outro contexto, essa frase poderia ter sido dita em um consultório médico, não é? Em que talvez alguém acompanhasse sua cozinheira ao médico e esse médico informasse, e a esse médico informasse que a cozinheira está sem paladar, um sintoma de alguma doença. Então, notem que o contexto faz toda a diferença para que nós possamos compreender o texto na sua integridade. Então, é possível afirmar que em um texto o significado das frases não é autônomo, não é isolado. Isso implica que não é possível isolar uma frase do texto e atribuir a ele um significado qualquer, pois o significado ele pode ser diferente dependendo do contexto de inserção. Por isso, gente, é importante que a gente leia todo o texto inteiro, não é? Então, ler um parágrafo do texto, primeiro e o último parágrafo, não nos dá, por exemplo, essa significação global que o texto exige. Vejam bem como é importante o contexto para que nós possamos compreender bem o texto. Boião de leite e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Boião, então, é esse vaso bojudo que tem uma boca larga, utilizada para acondicionar alimentos. Aqui, a princípio, nós poderíamos pensar na seguinte cena, não é? Um vaso, né, está sendo carregado aí por alguém, ele está cheio de leite e ao tremular ali pelo caminho, o leite vai sendo derramado. Pensamos nisso. Mas quando nós lemos o poema na sua integridade, o poema se chama Lua Cheia. Boião de leite que a noite leva com mãos de treva para não sei quem beber, e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Esse é um poema de Cassiano Ricardo. Aqui nós entendemos que não se trata de um vaso e de leite, efetivamente falando, não é? Aqui nós temos o uso da metáfora. Esse boião de leite remete à imagem da lua cheia, não é? Redonda como a boca do vaso e cheio de leite, então a lua cheia branca, não é? Essa lua cheia que, embora seja levada muito devagarinho, porque à noite ela passa vagarosamente, vai deixando pingos brancos pelo caminho. Quais são esses pingos brancos? As estrelas. Então, notem que compreender o texto na sua integridade faz toda a diferença para o sentido. A segunda noção de texto com a qual nós vamos trabalhar é a de que todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate em escala mais ampla. O que é isso? Vejam um exemplo. O nome da matéria é Crime, Tiro Certeiro. Estado americano limita o porte de armas. No começo de 1981, um jovem de 25 anos chamado John Winkley Jr. entrou numa loja de armas de Dallas, no Texas, preencheu o formulário do governo com endereço falso e poucos minutos depois saiu com uma Saturday Night Special, nome criado na década de 60 para chamar um tipo de revólver pequeno, barato e de baixa qualidade. Foi com essa arma que o Hinckley, no dia 30 de março daquele ano, acertou uma bala no pulmão do presidente Ronald Reagan e outra na cabeça do seu porta-voz, James Bragg. Reagan recuperou-se totalmente, mas Bragg, desde então, está preso a uma cadeira de rodas. Bom, vejam, a noção do texto que nós estamos trabalhando é a de que todo texto possui um pronunciamento dentro do debate em uma escala mais ampla. Isso quer dizer que nenhum texto existe sem a veiculação de uma ideologia, não é? Mesmo nesse texto em que o autor ele não se manifestou
textualmente contrário à liberação do porte de armas, ele deixa claro que essa liberação seria prejudicial, exatamente porque causou grandes estragos. Uma arma tão pequena, de muito fácil acesso e que causou estragos profundos. Então, ele deixa claro a sua opinião de que ele concorda com a limitação do porte de armas pelo Estado americano. Portanto, entendam que o texto ele existe a partir de uma ideologia e ele se firma com base em uma ideologia. Todos os textos possuem uma ideologia dominante, não é? Bom, tendo visto isso, nós vamos ver agora alguns dos fatores que compõem o texto, que fazem com que o texto ele possua unidade. São os fatores de textualidade. Esses fatores de textualidade, eles foram definidos em 1999 por uma estudiosa chamada Maria da Graça Costa Val, em que ela vai dizer que o texto ele é um tecido formado por uma tessitura, uma trama, não é? Essa trama, não é, compõe o texto. São fios que entrelaçados compõem o texto, não é? Portanto, o que nós vamos ter é que cada um desses fios possui relevância para a constituição final de um texto. Então, Belgrand e Desley, em 1983, vão definir 7 fatores que são responsáveis pela textualidade de qualquer discurso. Primeiro, nós vamos ter os fatores de ordem semântico formais de um texto, não é? São a coerência e a coesão. O primeiro fator que nós vamos ver é o fator chamado coerência. A coerência textual, ela é a correspondência que nós temos entre as ideias do texto de forma lógica e o instrumento que o autor usa para conseguir encaixar, relacionar as partes de um texto e dar um sentido completo para ele. Então, eu trouxe aqui um exemplo, não é? Acho que está nítido aí para vocês? Sim. É uma charge, não é? Em que nós vamos ter as seguintes falas. Ah, isso que é sol. Hoje vou torrar para valer. Quero ficar morenaço, da cor do pecado, negão mesmo, black, preto. E aí chega o entregador, não é? O garçom. Senhor, aqui está a sua porção de fritas. E aí o rapaz diz, porção de fritas? Mas eu pedi uma porção de provolone. E o garçom, me desculpe, eu já vou ficar. E aí, o que nós temos é a seguinte fala: "Ops, olha a cor, tinha que ser preto mesmo." Então, a princípio, né, o que nós notamos nitidamente nessa frase é esse preconceito, é uma fala extremamente preconceituosa, uma fala extremamente racista, mas é uma charge que nos ajuda a perceber essa questão da coerência textual. É uma frase é uma charge que nos ajuda a perceber a questão da coerência textual. Então, o que nós percebemos aqui é que nessa charge a despeito desse preconceito, a despeito desse racismo latente na frase, o emissor ele foi totalmente incoerente, inconsistente, exatamente porque ele disse no primeiro quadrinho que ele estava ali na praia, não é? Com o objetivo de ficar bronzeado, ficar morenaço, da cor do pecado, negão mesmo, black, preto, atribuindo uma valoração positiva a estes adjetivos. No último quadrinho, por exemplo, por sua vez, ele vai atribuir um valor negativo à cor morenaça, da cor do pecado, negão mesmo, black, preto. Como é que ele atribui esse valor negativo? Ao dizer que o rapaz, garçom, ele errou, ele se confundiu porque ele possui essa cor. Logo, essa cor ele valoriza negativamente. Então, percebam que aqui nós temos a incoerência textual. É um texto incoerente, uma vez que ele começa valorizando positivamente e finaliza valorizando negativamente a cor, não é? Então, aqui nós temos um ótimo exemplo de incoerência textual.
Outro exemplo de incoerência textual ocorre nessa placa em que eu vou ter aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. É incoerente porque se está aberto todos os dias, não é? Não deveria haver descanso semanal. Tem uma incoerência aí. Então, vejam, só um minuto, aqui. Outro exemplo de incoerência. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, o motorista que vinha em alta Um dia, na esquina em que ficava, um motorista vinha em alta velocidade, perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes, correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Então, vejam que aqui o que eu tenho Aqui, o que eu tenho é uma incoerência textual, porque o menino ele é descrito lá na primeira linha como um menino magro, não é? Um menino muito magro. E esse menino muito magro, ele não pensou duas vezes, e ele conseguiu retirar de dentro do carro um homem corpulento, não é? Salvando sua vida. Então há aí uma incoerência textual nas informações do texto. Eu tenho ainda a coesão textual. A coesão, diferentemente da coerência, ela é a manifestação linguística da coerência. Ela é o que dá unidade formal ao texto. E a coesão, ela pode se expressar parcialmente eh, por meio de alguns recursos. Eu vou elencar alguns deles aqui para vocês. O primeiro deles é a coesão lexical. A coesão lexical, ela se expressa parcialmente através do vocabulário, né, com as reiterações, as substituições, as associações. Então, quando eu tenho, por exemplo, Maria não gosta de doces, ela disse que eles prejudicam a saúde, eu tenho aqui o recurso da coesão lexical utilizado para dar unidade ao texto, para evitar, por exemplo, a repetição desnecessária. Então, Maria foi substituído, o substantivo Maria foi substituído pelo pronome ela, não é? Maria não gosta de doce. Ela disse que eles prejudicam a saúde. Maria não gosta de doce. Ela disse que eles prejudicam a saúde. Então, vejam que também o substantivo doces foi substituído pelo pronome eles, para se evitar aí essa repetição desnecessária na frase. Outro, outro elemento que nos ajuda com a coesão do texto é o recurso da coesão gramatical, que vai se expressar parcialmente através da gramática, né? Utilização, por exemplo, dos pronomes anafóricos, dos artigos, das elipses, a própria concordância do texto, a utilização de tempos verbais e também das conjunções vai nos possibilitar, por meio da gramática, trazer essa coesão ao texto. José e Renato, apesar de serem gêmeos, são muito diferentes. Por exemplo, este é calmo, aquele é explosivo. Então vejam que os pronomes este e aquele retomam a Renato e a José, exatamente com esse intuito de não se repetir os nomes próprios no texto, evitando-se a repetição desnecessária, trazendo maior coesão ao texto. Os epítetos, não é? Que são aqueles que qualificam pessoas ou coisas, a gente poderia simplificá-los uma espécie de, como uma espécie de apelido, não é? Então, vejam, Castro Alves é o autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da geração a qual representou. Quem foi Castro Alves? O poeta dos escravos. Então, para não se repetir, não é, o nome próprio Castro Alves, utilizou-se aqui esse apelido, esse epíteto. As nominalizações também ajudam aí a não repetirmos termos ao longo do texto. Então, veja, ele viaja o mundo inteiro. Para o seu conforto, a viagem é feita de avião. Viaja, viaja
não é? O verbo aí é o verbo viajar. Então, substituiu-se o verbo viajar por a viagem, não é? Houve uma nominalização, transformou-se aí um verbo, viajar, em viagem, substantivo, com o intuito exatamente de evitar essas repetições, não é? Dando maior coesão ao texto. A utilização de sinônimos, como eu já disse para vocês, também evita aí essas repetições desnecessárias. Estudar língua portuguesa é uma necessidade, mas também uma oportunidade, pois conhecer a própria língua é importante. Ao invés de repetir língua portuguesa, eu utilizei-me de um sinônimo, a própria língua. As associações também são importantes, não é? A mulher brasileira tem sido vítima de agressão do próprio companheiro. Constantemente, esses tiranos, não é? Esses tiranos referindo-se aos próprios companheiros. O intuito, gente, é sempre evitar essas repetições que são desnecessárias e que provocam dissonâncias em nosso texto, não é? Por isso, o texto ele ficaria com falta de coesão, né? Trazendo esses elementos, a gente consegue dar essa coesão maior ao texto. Outros fatores de textualidade são a intencionalidade, né? Vocês viram, nós vimos, desculpem, os dois primeiros fatores de textualidade, que eles são formais e eles são pragmáticos, a coesão e a coerência. Agora nós vamos ver os outros 5 fatores descritos por Belgrand e Dressler, que são os fatores que nós chamamos de fatores pragmáticos de textualidade, não é? Nós temos a intencionalidade, que é aquela que revela o esforço feito pelo produtor para estabelecer um discurso coerente, um discurso coeso, a fim de cumprir seu objetivo comunicativo em função do receptor. Então, a intencionalidade está diretamente ligada ao produtor do texto, ao emissor da mensagem. Revela a intenção de alguém ao emitir algum enunciado, ao escrever algum texto. Por exemplo, nesta aula, a minha intenção é de que vocês compreendam os fatores de textualidade. A aceitabilidade, essa já é inerente ao receptor do texto e não ao produtor mais, que vai ser quem vai analisar, avaliar o grau de coerência, de coesão, de utilidade, não é? Relevância das informações oferecidas pelo emissor, a fim de alargar seus conhecimentos. Então, a aceitabilidade dessa minha aula depende de vocês, não é? Do grau de relevância que vocês acharem que tem essas informações que eu estou passando, por exemplo. A situacionalidade, ela é responsável pela adequação e pela relevância do texto ao contexto no qual ele ocorre. Nós estamos, por exemplo, em uma aula. Seria incompatível com essa aula que eu trouxesse aqui, por exemplo, algumas piadas e ficasse contando piadas ou outros assuntos que não são comportados pelo objetivo dessa aula, não é? Então, a situacionalidade é a adequação do meu texto ao contexto. A informatividade é aquela que vai responder pela suficiência de dados no texto. Ou seja, para se ter maior informatividade, o texto tem que apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que o produtor pretende, não é? Então, a informatividade é aquilo que vai estar no interior do meu discurso. Maior será a informatividade de um texto, quanto maior forem os dados oferecidos nesse texto. Então, se eu trago gráficos, pesquisas, não é? Mais informações fazem com que o meu texto ele seja mais informativo. E, por fim, nós temos a intertextualidade. A intertextualidade é aquilo que vai demonstrar a interdependência entre os textos, não é? Tendo em vista que um texto ele só faz sentido quando ele é compreendido em relação a outro texto, não é? Então, quando nós temos, por exemplo, citação, paráfrase, tradução, a própria paródia, nós estamos fazendo uso do recurso da intertextualidade. Todas as vezes em que no nosso texto nós utilizarmos o texto do outro, nós estaremos fazendo uso do recurso da intertextualidade. Vou mostrar para vocês brevemente um exemplo. Não é este, é isso.
Olha, vejam esse texto da Bíblia, não é conhecido de vocês, é o texto de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Até aqui tá bom para nós compreendermos a intertextualidade. Vejam esse poema de Camões, não é? O amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Neste poema, Camões ele está trazendo aí o conceito de amor, não é? E no primeiro texto da Bíblia nós tínhamos que sem amor nada seríamos. E aí eu tenho a letra de uma música do Legião Urbana, Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, não é? Então vejam que essa letra de música do Legião Urbana, ela faz uma intertextualidade com os dois outros textos que nós trabalhamos, que nós lemos, não é? O texto da Bíblia, do 1 Coríntios, em que vai ser dito textualmente que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, e faz uma intertextualidade com o texto do Camões, não é? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, notem que o Legião Urbana, ele pegou essas duas referências para transformar numa letra de música que tem significados outros. Isso é intertextualidade. É quando nós fazemos uso de outros textos no nosso próprio texto e damos um terceiro sentido, um terceiro significado aí. Bem, pessoal, como vocês viram, então é fundamental que nós possamos, não é? Para que nós possamos letrar digitalmente, utilizar estes recursos, essas ferramentas digitais na nossa prática pedagógica, é necessário que nós saibamos e tenhamos essas noções amplas acerca do texto, da noção de texto para que nós possamos encaminhar os nossos alunos, não é, pelos caminhos da interpretação, não é, das subjetividades, para que eles também possam se tornar bons comunicadores. Bom, a aula de hoje, então, vai finalizando por aqui. Eu deixo com vocês as referências bibliográficas que utilizamos, e nos encontramos lá no fórum de discussão número 1.